24 de janeiro, meio-dia. A ex-primeira-dama, Dona Marisa Letícia Lula da Silva, é internada no Hospital Assunção, em São Bernardo do Campo, depois de passar mal em casa. Ainda consciente, Dona Marisa foi transferida às pressas para São Paulo, onde chegou pouco antes das 2 da tarde. Ali, o diagnóstico foi confirmado. Era o popular derrame cerebral. Uma artéria no cérebro se rompeu e provocou sangramento. Enquanto médicos ainda faziam os primeiros atendimentos no Sírio-Libanês, bem longe dali, já tinha gente sabendo o que tinha acontecido. A tomografia de Dona Marisa, feita no Hospital de São Bernardo, estava sendo compartilhada numa rede social. O vazamento não parou por aí. Poucas horas depois de chegar ao Sírio, uma médica do hospital compartilhou informações sobre o estado de saúde da ex-primeira-dama num aplicativo de mensagens. O diálogo a seguir é entre a reumatologista Gabriela Araújo Munhoz e seus colegas de faculdade. Após um colega escrever sobre a internação, às 7h22 da noite, a médica diz: "Estou aqui no Sírio." Procede. 1 minuto depois, reforça: "Trabalho aqui. Estava na emergência quando ela chegou." No PS, ela confirma as informações técnicas dadas por um colega e manda 4 carinhas sorridentes. Na sequência, outro colega dela, o neurocirurgião Richan Faisal Elaques, entra na conversa. Critica os médicos que estão tentando salvar a vida de Dona Marisa. Diz que eles têm que romper o aneurisma no procedimento. Daí já abre pupila. Outro médico, Pedro Paulo Souza Filho, envia as tomografias de Dona Marisa feitas em São Bernardo. E Richan Elaques conclui: "E o capeta abraça ela." A conversa chegou rapidamente nas mãos dos diretores do Hospital Sírio-Libanês. No dia seguinte ao fato ocorrido, a médica estava de plantão, então ela foi chamada para confirmar ou negar a exposição pública de dados confidenciais da Dona Marisa Letícia. Ela confirmou que fez esta postagem. Gabriela Munhoz foi imediatamente demitida. Na nossa avaliação, todas as manifestações dela nesta rede social, elas estão infringindo o Código de Conduta e a privacidade do paciente. A doutora Gabriela Munhoz não quis dar entrevista ao Fantástico. Ela redigiu uma longa nota onde diz que jamais divulgou imagens ou informações sigilosas sobre Dona Marisa. Na 4ª linha, ela diz que não teve contato com a paciente nem com seu prontuário médico. Mas não foi isso que a direção do Hospital Sírio-Libanês apurou. Por telefone, Gabriela Munhoz negou mais uma vez ter acessado o prontuário. Ainda na nota, apresentou mensagens com ameaças que diz ter recebido. Disse que suas palavras foram distorcidas e que não fez piadas ou ironias com o estado da ex-primeira-dama. Mas a troca de mensagens mostra outra coisa. Nós não queremos um ato de execração pública da médica, nós apenas cumprimos as regras do hospital. Também em nota, Richan Elaques diz que, na conversa, um colega fez uma pergunta que ele respondeu de forma técnica e que jamais desejou algo que contrariasse todos os seus princípios éticos e valores morais. Também não é o que a troca de mensagens mostra. Elaques foi demitido do hospital em que trabalhava no interior de São Paulo. Pedro Paulo Souza Filho, que enviou a tomografia de Dona Marisa na conversa, diz que apenas repassou um exame que já circulava nas redes sociais. O Hospital Assunção de São Bernardo do Campo afirma que instaurou uma sindicância interna e afastou todos os envolvidos no caso até o fim das investigações. O CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, abriu sindicância para investigar a conduta de todos os médicos envolvidos no caso. Aquilo que está no prontuário médico é do paciente, inclusive o prontuário, está sob a guarda do médico. Quanto tempo, nesse caso, deve durar essas 2 sindicâncias e se virarem processos? Em geral, entre a denúncia e o julgamento decorrem de 2 a 5 anos. De 2012 a 2016, o CREMESP registrou 379 processos éticos por quebra de sigilo médico. Dos 87 que já foram julgados, 48 foram considerados culpados e sofreram advertências públicas e privadas.
nenhum médico teve o registro cassado. A relação entre a ética médica e as novas tecnologias foi o tema de mestrado desse cirurgião da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele chegou a números assustadores. 53% dos médicos que ele entrevistou admitiram já terem divulgado informações de pacientes em redes sociais. 69% deles disseram não conhecer as regras de proteção de privacidade dessas plataformas virtuais. Quando o senhor fica sabendo de casos como esse que aconteceu com a dona Marisa, o que o senhor como médico pensa? A gente fica triste, né, Burnier? Porque independentemente da sua posição política, independentemente dos seus princípios religiosos, filosóficos, quaisquer que sejam, a gente acredita que a ética e o sigilo, ele é um direito prima facie do paciente, né? Eu acho que aqui o que está em jogo são regras mínimas de civilidade. Neste momento de fragilidade e sofrimento, o que se espera dos profissionais que estão acolhendo o paciente é que eles se sensibilizem com o sofrimento. A ética robusta protege todo mundo, protege o paciente, protege o médico, protege a instituição, protege os familiares, protege a sociedade. A ética é soberana nesse cenário. Não tem como dissociar a ética da prática médica.